Bom, então vamos lá. Nessa aula de hoje a gente vai estar falando de função logarítmica. Tá? Função logarítmica. Esse conteúdo encontra no volume 3, módulo 13, matemática 1, página 393, no módulo, tá? Então, para vocês que têm um módulo aí, queiram acompanhar, tá? Esse conteúdo, você se encontra lá. No caso aí, o conteúdo dessa aula de hoje vai ser a função logarítmica mesmo, as definições aí, propriedade, construção do gráfico. Só repetindo aí, módulo 3, desculpa, volume 3, módulo 13, matemática 1, página 393. É, função logarítmica. Então aqui temos a definição aqui da função logarítmica, seja A pertencente aos conjuntos dos números reais. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, né? Que tá bem, a letrinha acaba a imagem não visualizando, mas como eu falei, isso aqui tem lá no módulo, tá? A gente vai estar fazendo aqui somente a gente vai estar fazendo a leitura e as observações, e aí depois a gente vai para as questões, para a prática, né? A aplicação aí dessa fórmula, da definição. Função logarítmica, seja A pertencente ao conjunto dos números reais. Nesse início aqui, ó, quando a gente tem a restrição, aqui, ó, que foi posto aí, né? Deixa eu só trazer ele para cá, para a visibilidade ficar melhor aí. A gente tem aqui, ó, temos o que? Um asterístico aqui em cima, embaixo a gente tem um sinalzinho de mais, né? O que isso significa? Significa que a gente é o conjunto dos números reais positivos, aqui a gente tem esse positivo, e esse asterístico aqui significa exceto zero, tá? Então, dentro dos conjuntos dos números reais positivos, exceto o zero, tá? E esse A aí sendo diferente de 1. Tá? Então, esse A aí ele tem que ser diferente de zero, diferente de 1 e no caso, o conjunto dos números reais. A função logarítmica de base A é uma função, no caso aí, do conjunto dos números reais, positivos, exceto zero, em conjunto dos números reais, definida por f de x. Então, temos aí f de x igual logaritmo de x na base A. Tá? Então, essa aí, digamos que é a fórmula genérica aí de uma função logarítmica, onde esse A, é, onde esse A ele tem que ser, no caso, o conjunto dos números reais, positivos e diferente de zero, certo? Então, há essa restrição aí para a função logarítmica. A propriedade aqui, propriedades. Como a função de f1 logaritmo de 1 na base A igual a zero, o par ordenado 1 e 0 pertence ao gráfico da função logarítmica. Bom, só trazendo essa primeira situação aqui, ó, essa primeira situação aqui que foi colocada, né? F de 1 é igual logaritmo de A, logaritmo de 1 na base A igual a zero. Bom, por que que aqui, no caso, ele já afirmou, né, que a função aqui de f de 1, ou seja, o x aqui quando for igual a 1, que é, no caso aqui, esse logaritmo que a gente está procurando, né, ele vai ser zero. Por quê? Quando a qualquer base elevado a zero, o resultado sempre 1. Isso vimos o que? No logaritmo, né? Lembra do logaritmo
de qualquer base aqui, ó, independente da a base que tem aqui, a gente quer calcular desculpa, o valor aqui para ser 1, né? Que foi do caso aqui, ó, basta o quê? O expoente zero. Então, por isso que, no caso aí, a função, ela é definida nessa propriedade aí, ó, f de 1, quando o logaritmo de 1 na base A vai ser igual a zero. Então, por isso que a gente vimos a propriedade de logaritmo para a gente, no caso aí, chegar aqui na função logaritma, né, que é o estudo aí do gráfico. E aqui tem essas observações, né? Que no caso aqui do item 2, quando o zero menor que A menor que 1, ou seja, o que está afirmando esse intervalo aqui, ó, que o A ele tem que ser entre o 0 e o 1, né? Qualquer valor aí entre o 0 e o 1. Imagina um número decimal aí, meio, por exemplo, 0,5. Ele está entre esse valor aí, né? 0, 0 e 1. Continuando, a função f de x, logaritmo de x na base A, é decrescente. Então, quando o valor da base, né, que é o valor de A, e o valor da base, ele tiver entre o 0 e o 1, a gente vamos ter aí uma função de gráfico decrescente. Já quando o A for maior do que 1, ou seja, a base aí for maior do que 1, a função logaritmo vai ser crescente. Certo? A gente vai ver no gráfico, aqui na próxima página aqui, quando que é o gráfico crescente e quando que ele é decrescente, né? A apresentação desse gráfico. Continuando aqui, como consequência, para bases maiores que 1, os números positivo menor que 1 têm logaritmo negativo. E os números maior que 1 têm logaritmos positivos. Então, só voltando aqui no caso as bases maior que 1, ou seja, o valor de A for maior que 1, na função logaritma, os números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos. E os números maior que 1 têm o logaritmo positivo. Já para as bases entre o 0 e o 1, a base aqui ela for ficar entre o valor aí, no caso número decimal, né? 0, algum número, até chegar no 1. Os números positivos menores que 1 têm logaritmo positivo e os números que 1 tem logaritmo negativo. Tá? Então, vamos ver isso também quando na construção do gráfico a gente vai fazer essa apresentação, tá? Vocês vão perceber essa diferença aí quando a gente tem a base que fica um logaritmo aí de 0 até 1, entre 0 e 1, e aí depois a gente vai ver no caso aí de um número maior do que 1, certo? Aí aqui no caso ele nos trouxe aqui um exemplo, né? Logaritmo de 2 na base 3, logaritmo de 2 na base 3 maior que zero. No caso aí o logaritmo maior do que zero. Logaritmo de meio, né? O 0,5 na base 3 menor do que zero. Então aí já vimos o que? O que vai no caso, definir aí, ó, é o 0 menor do que 1, o resultado aqui é maior do que zero. Tá? O resultado aqui, ó, maior do que zero. Quando no caso aí, o logaritmo aqui for 2, ó, que é, no caso, um número maior do que zero, tá? Que aí a gente vai perceber isso também na construção do gráfico, na resolução. Essa propriedade tem aplicação na resolução das inequações logarítmicas.
O item 3, a função f de x logaritmo de x na base a, com a menor do, 0 menor do que a e diferente de 1 é injetora. No caso, f de 1 é igual a f de 2, tendo aí x1 e x2, né? Igual. x1 e x2 igual. Essa propriedade respalda a solução das equações logarítmicas. A equação logarítmica, que é a resolução aí dessas funções aí logarítmicas, né? Quando a gente pega uma função, a gente coloca, né, igual a zero, para a gente resolver ela como equações logarítmicas. Bom, e aqui a gente vem aqui a parte do gráfico, né? Para a gente entender aí essa representação gráfica. O gráfico da função logarítmica, f de x igual a log de x na base a, sendo a, no caso aí, maior do que zero e diferente de 1. Tem as seguintes características. O primeiro item está todo à direita do eixo OY, no caso aqui, temos o segundo item. Corta o eixo OX no ponto das abscissas. No caso, abscissas são aqui, no caso aqui não foi, aqui é o X, aqui é o Y. Temos a abscissa, no caso, esse eixo X, tá? Quando ele fala abscissas, ele está se referindo ao, ao eixo X, e quando se fala ordenadas, se refere ao eixo Y, tá? Tem essas nomenclaturas aí também. Então, no caso aqui, esse segundo item aqui, né? Quando ele fala que corta o eixo X, o X quer dizer o eixo X, no ponto das abscissas. No caso aqui, cortou aqui nesse ponto, né? As abscissas, no caso, no ponto 1 aí das abscissas. É crescente para o A quando for maior do que 1 e decrescente quando for o A aí ficar no intervalo entre 0 e 1, certo? Então, crescente e decrescente, que no caso aqui a gente tem, no caso aqui, essa parte aqui a gente poderia afirmar aqui que ela é, no caso aqui, ela é crescente, né? É nesse sentido aqui. Crescente. Essa aqui também está no formato crescente, né? Esse gráfico aqui, ele não apresenta aí, no caso, um modelo aí decrescente, tá? Mas o decrescente, ele ficaria, deixa eu só fazer aqui para já definir essa parte, exemplificar para vocês a parte de decrescente, como que seria. Então, seria algo desse tipo, tá? Então, essa que eu acabei de fazer aqui representa aí uma função logarítmica decrescente, certo? Então, essa aí crescente, essa aqui decrescente, certo? Então, temos essa questão aí que ele define, né? Quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente. Então, a gente vai observar esses dois valores aí para a base A, né? Quando a função for dada do logaritmo, função aqui dada, logaritmo, a gente vai observar esse valor de A aqui, ó, e observando esse valor de A, a gente já vai identificar
se a função ela é crescente ou decrescente, sendo que ela será crescente quando o A for maior do que 1 e decrescente quando o A for ficar nesse intervalo aí, né? Porque o A não pode ser negativo, tá? Diferente da função quadrática, que poderíamos ter o valor de A negativo, nessa aqui não, tá? Ela pode ter aí entre 0 e 1, que é os números decimais aí, né? Porém, não pode ser números menor do que zero. Continuando, aqui ele coloca a observação, nem abaixo seguem o gráfico da função y igual a elevado a x e y igual a logaritmo de x na base A. No mesmo plano cartesiano, nota-se a simetria muito interessante dos gráficos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpar, x e y. Bom, no caso aqui, a simetria é essa linha aqui, ó, que está aqui no meio, essa reta aqui, que é x igual a y, no caso é uma função aí, com o mesmo valor, função identidade, né, que a gente chama, e para cada valor aqui de x, a gente vai ter o mesmo valor de y, função identidade. Ela, no caso aqui, ela nos mostra uma simetria, né, entre essas duas funções dadas. As funções que gerou esse gráfico, no caso, essa função aqui que está traçado aqui com a linha vermelha, é igual a x, desculpa, igual a y, igual a elevado a x. Então, a nossa variável vai estar aí no expoente de A, né? Já, por outro lado, a gente tem esse outro gráfico, gerada aí pela função dada y igual logaritmo de x na base A, certo? Então, temos aí o que chamamos de função inversa, tá? Isso aqui denominamos como função inversa. Então, a função inversa de logaritmo de x na base A é o mesmo que a função de A elevado ao expoente x. Quando a gente tem uma função como essa, ela é determinada como função exponencial, certo? Que é o que vocês estão agora vendo lá com o professor João Paulo. Então, a função exponencial ela vai gerar esse gráfico aqui, ó, de vermelho. E a função logaritmo ela vai gerar essa outra função aqui, esse que está de azul, certo? Então, uma inversa da outra aí. E elas acabam fazendo, no caso, uma simetria, tá? Essa reta aqui dada pela função y igual a x, que é a função identidade, ela acaba, a gente percebe aí uma simetria, né? É como se fosse um espelho, que a gente chamamos de espelho, tá? O valor que a gente tem para essa função aqui do gráfico vermelho, a da reta vermelha, é o valor que a gente tem para o valor de y, que no caso aqui a gente for só fazendo essa observação, né? Imagina que eu vou pegar aqui um determinado ponto aqui, ó, dessa reta aqui de vermelho, eu vou ter aqui o correspondente em y, que o correspondente aqui, a reta ficou por cima, mas é 2, né? A gente tem aqui, no caso aqui, a gente vai ter em x o 1. Ela é inversa porque se eu pegar aqui do sentido, o sentido contrário, eu quero dizer que no outro quadrante aqui, né? Vamos pegar o quadrante 3 aqui agora, ó. Vamos pegar o valor aqui no caso aqui do menos 2, no caso aqui, desculpa, é isso aqui, ó. No caso, o mesmo quadrante aqui,
mas só, no caso, o valor número 2 desse mesmo quadrante, a gente vai ter o valor aqui, tá? Porque esse gráfico aqui, no caso, ele foi gerado aí a função inversa, tá? Então, para os valores de y, observe que esse primeiro ponto aqui, trazer ele para cá, eu vou colocar aqui como ponto A. Como que fica esse ponto A? Ele fica 1 para o x e 2 para o y, certo? Agora vamos determinar como ponto B esse segundo ponto aqui, ó. Qual vai ser o par ordenado desse ponto B? O par ordenado desse ponto B vai ser o 2 para o x e 1 para o y. É o que chamamos aí da função inversa, né? Quando a gente atribui um valor para x, a gente obtém um valor em y, a gente inverter aqueles valores ali, chega o inverso, né? Então, por isso que denominamos aí como função inversa, certo? Então, avançando aqui, bom, aí agora aqui ele nos trouxe aqui um gráfico, né? No caso aí o A, quando o A ele for menor do que 1 e maior do que zero, né? Porque o A ele não pode ser menor do que zero, tem que ser maior do que zero. Então, entre esse intervalo, tá? Sempre frisando aí essa observação que esse A é positivo. Bom, então aí temos essas duas maneiras aí, né, de, de observar aí o gráfico, como que vai ficar quando esse A ele for, no caso aí, é, entre 0 e 1. Olha o outro como que ficou, né? No caso, só voltando lá na página anterior, que o outro ele era maior do que 1, tá? Esse aqui, ó, olhando só para essa reta azul, tá? Vamos só observar essa reta azul. Esse A aqui, ele é maior do que 1. Vamos ver quando é que ele fica menor do que 1, como que fica o gráfico. Então, olhando só para essa reta azul, tá? Então, há uma diferença que no caso aí a função aqui, ó, no caso aí a gente pode dizer que ela aqui está decrescendo, né? Ela é decrescente, tá? Ao contrário da outra, que no caso a outra aqui, como podemos voltar aqui, ó, ver que ela está como crescente, certo? Então, essa observação. Bom, vamos, no caso aqui, só entender aqui, né, que aqui também temos uma simetria, né? Ele nos trouxe esse outro exemplo aqui, ó, da função exponencial, que ela é a simetria do logaritmo, né? Um é simetria do outro. Se a gente for pegar aqui dois pontos, imagine aqui, vamos fazer aqui um ponto aqui, como a gente fez na outra, né? Eu vou ter um valor correspondente aqui em y, e se a gente for pegar o valor aqui de y, digamos que aqui é o ponto A, aqui a gente pegando o valor nessa outra função, né? E a gente for, aqui é o ponto B, e a gente for ver os valores, eles são valores inversos, né? Eles são valores inversos. Então, vamos trazer esse ponto aqui só para ficar mais visível para vocês, que esse ponto A, eu posso afirmar que em x ele vale 1, em y, vamos chamar só de y' aqui, ó, porque esse valor aí, no caso no gráfico, não tem aí, né? Eu sei que é um valor entre 0 e 1. Vamos chamar aqui de y'. Quando eu pego esse valor b aqui, ó, esse valor b,
eu posso afirmar que o valor de y é 1, então vou pôr aqui na frente, e o valor de x aqui eu não tenho, vou chamar de x1. Mas eu sei que ele é inverso. O mesmo valor que dei aqui em x1 vai ser o y1, certo? Então, só para a gente entender que a função logaritma ela é a função inversa da exponencial. Então, por isso que a gente, digamos, está até trabalhando nessa questão de conteúdo que o professor está passando para vocês também, relacionado, porque aí a gente já consegue entender melhor, uma vez que a função logaritma é relacionada com a função exponencial, tá? Que é uma inversa da outra. A gente vai ver isso nos exemplos. A função logaritma de base A e a função exponencial de mesma base são inversas uma da outra. F de x igual a y, log de x é igual a f' de y. Que no caso aqui é função inversa. Nos gráficos, nota que a função exponencial e a função logaritma são simétricas em relação à reta y. No caso, a reta que se refere simétrica é essa de verde aqui, tá? Se a gente for observar, a gente vai ter aí os mesmos valores aí com relação a essa reta simétrica, tá? Essa reta de verde. Digamos assim, eu vou olhar para essa reta vermelha, no caso esse ponto que eu atribuí aqui, vamos chamar de ponto C, o mesmo valor dele para uma reta, eu vou ter para outra reta. Tá? Então, por isso que chamamos aí de simetria, tá? É um valor simétrico aí. Bom, então, avançando, né? Essa primeira análise aí, eu trouxe aqui, no caso, para a gente entender melhor aí essa questão aí do gráfico. Eu trouxe aqui duas situações, né? Para a gente estar fazendo a, a construção aí do gráfico, para a gente poder avançar aí no conteúdo. Bom, então a função logaritmo de x na base 3. E aí depois a gente vai ter, vem dessa outra função aqui, que é na base 1/3. Tá? Então, inicialmente, para a gente construir o gráfico da função, a gente deve, no caso aí, atribuir, tá, os valores ou para x ou para y, no caso aí, para a gente achar o determinado valor. Mas aí a gente tem que, no caso, analisar a função que foi dada. Certo. Só frisando aí, pessoal, com caso os alunos sabemos que temos a questão aí de internet, aí depois pode estar, posteriormente, pode estar assistindo ao restante da aula lá que ficará gravado, tá? Bom, então vamos lá. Construindo então o gráfico para essa função aqui, para a gente fazer o análise, né? Inicialmente, para a gente construir o gráfico, a gente vai ter que, no caso aí, analisar, vou pôr aqui a função, ó, função, no caso aí, logaritmo, né? Que foi dada essa função aí, logaritmo de x na base 3. Aí eu vou atribuir, sabemos que para a gente achar esse valor aqui, ó, como é que a gente calcula o logaritmo? Na aula anterior a gente fizemos isso, né? Isso aqui, ó, no caso a gente precisa saber qual que é o expoente, digamos aqui, eu vou pôr um expoente y, em que o resultado de x, certo? Então, um expoente y que o resultado de x. Então, aqui, ó, vamos pensar no seguinte. Eu vou pôr aqui
vou atribuir valores para esse y aqui e achar o meu correspondente em x, certo? Assim que a gente achamos os pares ordenados para depois a gente ir para o plano cartesiano, certo? Então eu vou pôr aqui o primeiro ponto aqui. Quando a gente vai construir o gráfico, é sempre bom a gente atribuir valores negativos e valores positivos. E o zero também, que é sempre bom a gente saber, no caso, a origem aí, né? O zero da função. Tá? Então, geralmente a gente costuma atribuir os valores, vou até fazer aqui a tabelinha aqui, ó. A gente atribui os valores de x e de y. Nesse caso aqui, a gente vai estar atribuindo inicialmente aqui os valores para y, né? Eu vou pôr aqui para não ficar muitos pontos também, fazer aqui só do menos 2, até o 2 positivo, que a gente vai ter 5 para ordenar. O 0, o 1 e o 2. Poderíamos fazer mais, mas com esses pares ordenados aqui, a gente já consegue aí fazer o análise do gráfico, certo? Então aqui eu vou atribuir para os valores de y, eu vou atribuir esses valores, e aí, consequentemente, eu vou achar aí os seus respectivos pares ordenados. Que no caso aí, quando a gente atribui aqui menos 2, estou resolvendo o primeiro lá, o menos 2. Qual que vai ser esse valor? E agora a gente vem lá para as regrinhas de potenciação, né? Potenciação, raiz negativa. A gente precisa o quê? Descer isso aqui para o denominador. Então, eu coloco 1 no numerador e esse, ó, o expoente, ele passa a ser positivo no denominador. Então, ficou 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 9, 1 nono, tá? 1 sobre 9. Então, aqui eu já tenho o primeiro valor aqui para x. Vou colocar assim 1 barra 9, certo? Então, o primeiro para ordenado. O outro, vamos ver o outro valor lá que eu atribuí 1, né? Menos 1. Então, vou ter 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, vamos ter que descer também, né, para o denominador. Então, vai ficar 1 no numerador e no denominador 3 com 1 positivo, que é o próprio 1/3, né? Que o expoente 1 é o mesmo, repete a mesma base. Então, aqui temos 1/3, 1/3. Certo? Então, quando for zero, fazer aqui embaixo, quando o expoente for, quando o x, o y, né? No caso, eu estou substituindo aqui, ó. Essa aqui foi a propriedade, no caso, do logaritmo, né? Que a base foi 3, e o logaritmo aqui, no caso, x, é o resultado, né? E aí eu determinei aqui o expoente y, que no caso é o valor da função. Então agora a gente vai substituir por zero. Qual que é o resultado de 3 elevado ao expoente zero? 3 elevado ao expoente zero, no caso, 1, né? Agora vamos fazer aqui o expoente quando for 1. Expoente positivo, mais fácil, né? 3 elevado a 1 é o próprio 3, está aqui então 3. 3 elevado ao quadrado vai ser 9, né? Então, 9 está aqui. Bom, já tem então os pares ordenados para a gente ligar aí no gráfico, né? Então, vamos lá fazendo o gráfico. Acho que eu vou até só apagar essa outra aqui, que aí a gente faz ela na próxima folha, senão vai ficar muita coisa aqui. Bom, então fazendo o gráfico,
aqui os valores para x, aqui os valores para y. O nosso, os pontos aqui que a gente vai estar atribuindo para os valores de x, vamos ter até o 9, né? Imagina que aqui seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou bem no finalzinho aqui, 9. 9 tá bem no final aqui. Os valores para y vamos ter menos 1, menos 2, do menos 2 até o 2 positivo, né? Então aqui, ó, menos 1 e menos 2. Bom, então agora aí é só ligar esses pares ordenados, né? Achando então aqui os pontos, só ressaltando que no caso aí, ó, cada ponto são esses valores, né? Que a gente deve estar atribuindo aí no plano cartesiano para a gente fazer a construção do gráfico. Então aqui no x, quando for 1 dividido por 9, é igual a menos 2 do y. Bom, sabemos que esse número aqui, ó, fazendo o gráfico aí, ele vai dar um número bem próximo do zero, né? 1 dividido por 9 vai dar aí 0,1, né? Aproximado 0,1. Então imagina aí 0,1 vai estar mais ou menos aqui assim, ó, 0,1 do x. Lembrando que é valor positivo, por mais que seja aí um número menor do que 1, né, mas vai ser um número positivo. Então, esse pronto aqui, ó, vou colocar aqui em cima como 1/9. Eu vou ligar com o menos 2 do y. O menos 2 do y está aqui. Então, pontilhei, eu já tenho o meu primeiro ponto. O segundo ponto, 1/3 dividido 1/3 com o menos 1, né? No caso, 1 dividido por 3 vai dar 0,3, mais ou menos, né? 1 dividido por 3. Então, imagina que 0,3 ele é um pouquinho maior do que o nono, né? Ele é um pouquinho maior do que o nono, mas ele está aí bem próximo. Eu vou só fazer a setinha aqui, ó, indicando que esse ponto aí ele vai ser 1/3. Ressaltando que ele é um pouquinho maior do que o nono. Ele vai ligar com o menos 1 do y. Então, o menos 1 do y está aqui. Portanto, tem aí o meu segundo ponto. O meu terceiro ponto vai ficar exatamente em cima do 1, né? Do x. Ó. Em cima do 1 do x eu tenho o meu terceiro ponto aí. O próximo ponto é 3 do x com 1 do y. Então, o 3 vai estar aqui e o 1 está aqui. Então, aqui eu tenho o meu quarto ponto. O próximo é 9 com 2. O 9 ficou aqui no finalzinho com o 2. Pronto, já tenho os meus 5 pontos aí, né? Fizemos. Agora é só fazer a reta aí. Lembrando que no caso ele vai sempre aproximar do eixo y aqui, ó. Se a gente for aí para o infinito negativo aqui, ó, mas ele nunca vai cruzar, tá? Ele aproxima aqui, mas qualquer valor que a gente for atribuir a x, a gente nunca vai achar aqui o valor de y aqui negativo, tá? Sempre o correspondente ele vai aproximando aí do zero, porém nunca negativo. Então essa observação aí. Bom, então aqui ó, temos aqui a representação gráfica dessa função logarítmica quando a base for 3, tá? Então, aqui temos y igual log de x na base 3, certo?
Bom, é, é uma função, podemos definir que, no caso, é uma função crescente, correto? Essa função aqui, no caso, é crescente. Por que que ela é crescente? Porque se a gente for observar lá na base, lembra da base? O A, ele é maior do que zero, certo? Qual que é o valor de A? O valor de A é 3. O logaritmo foi a base 3. O Azinho é sempre o valor da base. Então, temos a base. é, ele é maior. Peraí, deixa eu só voltar aqui. A definição aqui. Que no caso essa. Eu coloquei maior do que zero, vale para a função quadrática. Só fazendo essa. Voltar aqui na página anterior aqui, ó. Não foi na página 4. Página 4 tá aqui. Página 4, função crescente. Tá maior do que um. Tá? Então, só essa observação eu coloquei aqui, né? Então, só voltando e fazendo essa observação aí, que no caso aqui, esse A aqui, ó, ele é maior do que um, tá? Então, só essa observação aí, que no caso crescente, quando o A é maior do que um. No caso aqui, o A, ele é 3, né? Ele vale 3, ele é maior do que um. E no caso, se ele fosse, porque para ele ser decrescente, ele fica entre o zero e entre o um, tá? É aquele, o símbolo lá de maior que zero e menor do que um, quando é que ele for decrescente. Que no caso aqui, ela se enquadra nesse aqui, né? E 3 ele é maior do que um, então por isso a função ela é crescente, certo? Então, é sempre bom a gente estar frisando, porque como a gente também estudamos a função quadrática, é uma definição, né? Que é a função quadrática, já temos lá, quando A for igual a maior do que zero, entendeu? Com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Tem toda aquela questão. Aqui, quando a gente entra na função logaritmo, a gente já entra em outras definições. Então, a gente precisa estar sempre resolvendo questões que aí a gente vai fixando, né? Memorizando essas questões aí, essas observações. Bom, então agora vamos fazer essa outra situação aqui, ó, para a gente observar, né? Que é o logaritmo de x na base 1/3. Eu vou pôr aqui a base 1/3, porque aqui no PowerPoint eu não consegui digitar para ficar aqui no embaixo. Bom, então da mesma maneira, a gente vai estar atribuindo valores, tá? Para a gente achar os pares ordenados, depois a gente fazer a construção do gráfico. Deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma pergunta, porque vocês podem estar deixando também no chat, professor, qual que é, tem alguma pergunta sobre essa questão que resolvemos aí, essa primeira situação aí da construção do gráfico, teve alguma etapa que alguém aí não entendeu? Antes da gente começar a resolver a outra, pode estar perguntando, porque aí a gente já vai tirando, pessoal. Não guarde dúvida, não, porque senão as coisas só vão acumulando e aí depois é, a gente acaba se perdendo, tá? Então podemos resolver a próxima, né? Nessa que não ficou nenhuma etapa aqui nessa construção desse gráfico. Não, né? Então vamos adiante. É,
Eu trouxe só uma observação que eu trouxe no caso esse exemplo dessas duas funções aqui, da construção do gráfico, vocês não vão encontrar ela no módulo, tá? Que o módulo, no caso, ele traga aí já o gráfico pronto, mas não mostra assim essa construção do gráfico, essa atribuição de valores aí, é, mas ele não. Por isso que eu trouxe aí essa construção do gráfico, porque aí quando vocês for estudar as questões, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Então, só essa observação aí que vocês não vão achar no caso, essa função aí, sem a construção do gráfico no módulo, tá? Aí depois a gente vai avançar, a gente vai resolver a questão do módulo, mas assim, para a gente chegar na questão e resolver, a gente precisa compreender toda essa questão aí da construção do gráfico para a gente conseguir resolver a questão, né? Porque meio que esse módulo aí ele já é bem avançado, tá? Só para a gente frisar essa questão aí. E assim, não é que esse módulo aí já vem com 6 anos, igual assim, eu já cheguei a ouvir, né? Que o módulo já vem já há 6 anos, não é atualizado, mas assim, quando a gente se fala de conteúdo matemático, ele é a centenário, né? É a- as propriedades matemáticas, né? Ele é centenário. Então, assim, é, quando a gente precisa de aplicar um determinado conceito matemático, uma propriedade, independente de quando foi elaborada aquela questão ali, se já tem 10 anos, 20 anos, a gente precisa ter o conhecimento da propriedade para a gente poder ali aplicar. Tá? Então, independente da idade daquela questão ali, quando que foi passada, atribuída, ela a gente tem que considerar como é a primeira vez que eu estou resolvendo, então para mim ela foi feita hoje, foi criada hoje, porque eu estou lendo ali e eu preciso aplicar o conceito matemático em cima dela, independente da idade que ela foi publicada, certo? Então, só para a gente frisar essa questão aí também, e o que muda de uma questão que foi formulada há anos atrás com uma que foi formulada agora, talvez é o contexto ali, né, da questão. O contexto ali em si, às vezes ele vai abordar alguma coisa relacionada à pandemia, alguma coisa, que é coisa novidade para nós. Porém, quando a gente fala bem assim, qual que é a propriedade que eu devo aplicar? A propriedade do logaritmo foi centenária. Então, eu estou estudando logaritmo, eu vou aplicar a função logaritmo agora, tá? Então, é sempre bom frisar essa questão aí, que o que a gente precisa entender que cada questão daquele módulo ali, a gente precisa ter o conhecimento da propriedade de cada conteúdo que a gente está vendo ali para a gente poder aplicar, tá? Então, é somente isso que vai nos interessar, é a aplicação desse conhecimento. Bom, então, voltando aqui nessa função g, foi dada aí a função logaritmo de x na base 1/3. Então, só para a gente frisar, 1/3, no caso 1/3 aí, ele é a nossa base, o qual esse valor é entre 0, certo? Entre 0 e 1, já até sabemos lá, né? A gente acabou de olhar lá a questão do gráfico, ele vai ser um gráfico aí, no caso, decrescente, certo? Então vamos lá, vamos fazer essa construção desse gráfico aí, atribuindo valores, tá? Agora, no caso, vou atribuir aqui, fazer aqui a tabelinha, né? X e aqui Y. E aí a gente vai atribuir valores para a gente achar aí o que chamamos de pares ordenados, tá? Na construção aí do gráfico. Então aqui eu vou repetir os mesmos valores das outras lá, que foi o 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então vamos lá. Aqui eu não fiz a tabelinha fechadinha, mas se vocês quiserem fazer no caderno é bom, fica sempre
bem desenhadinho, né? Então, vamos lá nos pares ordenados. Eu vou atribuir a base aqui, sabemos que então vamos ter, ó, 1 sobre 3 elevado a um expoente y, o qual o resultado aqui vai ser x, certo? Professor, por que que o expoente é y? Vamos lá. Só esclarecendo isso aí. A função dada, ó, foi g de x igual logaritmo de x na base 1 sobre 3. Opa, 1 sobre 3. Tanto faz eu colocar o igual aqui, ó, na frente aqui, como o igual que está aqui desse outro lado, ó, é o mesmo. Tá vendo que aqui eu já tenho o sinal de igualdade, então esse g de x aqui, ó, g de x é a mesma coisa de y, tá? Eu posso afirmar que de x é a mesma coisa de y, é o valor da função em y, tá? E aí, o valor que a gente encontra aqui para essa função é sempre assim, eu tenho que olhar para a base aqui do logaritmo, que no caso 3, elevado a esse expoente, que é o resultado aqui, ó, e o resultado vai dar o resultado dessa potência, que chamamos assim de potência, vai ser um valor x, certo? Esse valor que está aqui no logaritmo. Tá? Então, por isso que a gente constrói, no caso, a questão lá, ó, é o valor da base elevado a esse expoente y, e o resultado aqui vai ser x. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, nessa, nessa primeira aqui, no caso, essa primeira parte aqui, na fórmula aqui que eu criei, porque a base, no caso, o valor de A é 1/3, elevado ao expoente y, o resultado meu vai ser o valor em x. Então, eu vou começar a atribuir. Vou atribuir primeiro o 2, né? Para y igual a 2. Então, vamos ter, ó, 1 sobre 3 elevado ao expoente 2. O resultado disso aqui que eu encontrar vai ser o valor de x. Resolvendo essa potência é igual 1 ao quadrado é igual a 1. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, aqui, esse aí é o valor do x. 1 sobre 9. 1 sobre 9. Agora eu vou atribuir o valor 1, né? Y aqui vai ser 1, então 1/3. 1 sobre 3 elevado ao expoente 1 é o próprio, né? O próprio 1/3. Então aqui já é o valor. Então aqui ficou 1/3. Agora eu vou atribuir o valor 0, 1 sobre 3, o expoente 0. Vai dar quanto isso? Qualquer base do expoente 0 é sempre 1. Então aqui está o meu valor 1. Agora eu vou fazer quando o 1/3 elevado ao expoente menos 1. Bom, aqui agora a propriedade de expoente negativo eu preciso o quê? Passar para o denominador. Então, eu coloco 1 no numerador e no denominador vou colocar essa mesma base elevada ao expoente 1 positivo. O expoente 1 positivo vai dar o mesmo resultado, né? Então aqui eu tenho o que? A divisão de fração. Como que eu resolvo? Eu mantenho a primeira é somente o 1, não precisa pôr baixo, dá no mesmo, vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda, quem é o denominador vai passar a ser numerador, né? No caso o 3, e o 1 que é numerador passa a ser denominador. Então aqui vai resultar em quanto? 1 vezes 3, 3 dividido por 1, 3. Tá? Então aqui
é, é o valor aí correspondente a x, né? Opa, 3. Bom, e por último aí agora, o expoente menos 2. Então vamos ter da mesma maneira desse anterior expoente negativo, né? Então vai ficar 1 sobre 3 ao expoente menos 2 vai ser igual aí 1 no numerador, é, aí o expoente 2 positivo no denominador, né? E aí agora eu vou resolver essa propriedade aqui, ó, embaixo. O 1 mantém em cima, 1 ao quadrado é o próprio 1, 3 ao quadrado. Aí agora aquela situação, né? Divisão de fração. Mantém a primeira vezes o inverso da segunda. 1 vezes 9 dá 9. 9 dividido por 1, próprio 9. Certo? Então, para ordenado aqui, para y é igual a menos 2, eu encontrei aqui o valor 9. Tá? É, então, por isso, pessoal, que a gente precisou aqui desses conceitos básicos aí da matemática, né? Expoente negativo, divisão de fração, o que a gente deve aplicar, como que se resolve. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Então, agora vamos para a construção aí desse gráfico, certo? Então, vou fazer no caso aqui, ó, fazer essa reta y aqui assim, e aí agora aqui eu faço o x aqui. Bom, aqui a gente vai precisar aqui dos valores aqui do x é do nono até o 9, né? O 1, vou colocar aqui o 1, 2, o 3 vai estar aqui. O 9 também vai estar bem aqui no finalzinho aqui, né? Bem no finalzinho do gráfico aí. Número 9. Então o 1 e o 2 a gente é os números que tem lá do x e do y ele vai do 2 ao menos 2. Então aqui 1, aqui 2, aqui menos 1 e aqui menos 2. Então vamos lá fazer os pontos, né? Depois a gente faz o gráfico. O ponto aqui, 1 dividido por 9 é aquela mesma situação, né? Vai ser um número bem próximo aqui do zero, vai dar 0, alguma coisa, 0,1 aproximado. Então, vai ligar com 2 do isso. Bem próximo aqui do zero, vai ligar com 2. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto. Vale lembrar que, no caso, esse ponto aqui, eu vou trazer ele para cá, ó, é 1 sobre 9. Agora, o próximo ponto, tá? Esse segundo ponto aqui, ó, é 1/3. 1 dividido por 3 vai dar 0,3 aproximado, né? 0,3, então um pouquinho maior já do que um nono. Vou colocar ele aqui. Ele vai ligar com 1 do y. Então o ponto ele vai ficar aqui assim. Aqui também eu vou puxar essa setinha aqui indicando 1/3. O próximo ponto é 3 com menos 1. Então 3 com menos 1, o ponto ele vai ficar aqui assim. E por último aí, 9 e menos 2. Então 9 está aqui e o menos 2 está aqui. Bom, temos aí os pontos. É, o que eu não fiz aqui foi o do 1, tá? Porque ele passa aí exatamente em cima do 1 do x, tá? Que corresponde a 0 do y. Ou seja, corta aí exatamente no 1 do x. Fazendo a reta, deixa eu mudar aqui de cor. Então, vamos ter o gráfico aí, ó, passando por esses pontos.
Bom, então aqui está aí o gráfico representando essa função logaritmo aí, onde a gente tem uma base que o valor da base aí ele está entre, né, o 0 e o 1, que é um terço, né? E por isso que gerou esse gráfico aí. Podemos determinar, deixa eu só colocar aqui essa observação, né? Mas aqui já tem aqui, ó, já tem aqui essa observação aqui desse ponto, tá? Essa questão do valor de A ele ser entre 0 e 1, gera o gráfico decrescente, certo? Bom, eu vou agora para a questão. Eu até trouxe aqui uma função inversa, uma outra função, mas que vai gerar o gráfico bem idêntico com esse que fizemos agora. Como a gente está bem próximo já do final aí, eu vou avançar, tá, isso aqui. Em um outro momento a gente pode estar fazendo essa construção aqui, ou fica uma bem sugestão para vocês tentarem fazer, tá? Esse gráfico, a representação dessas duas funções aí que chamam função inversa, né? Tá? Então, fica aí de indicação aí para vocês a função exponencial e a função logaritmo, para vocês, caso se interesse a fazer, e eu vou resolver para vocês essa questão aqui do módulo, tá? Essa questão aqui, ela está aqui no módulo, na página 395, tá? 395. Aí eu vou estar resolvendo ela aqui para vocês. Bom, vamos lá então. Lendo a questão aí, adotando-se os valores do logaritmo de 2 igual a 0,30 e logaritmo de 3, 0,48. A raiz da equação 5 elevado ao expoente x é igual a 60, vale aproximadamente. Bom, no caso aí a gente vai ter que colocar essa equação aí, né, no caso, no formato aí do logaritmo, né, para a gente poder estar fazendo aí a aplicação e aí depois a gente vai estar atribuindo esse valor que o enunciado aqui nos trouxe para a gente achar aí quanto que vale, né, essa equação. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente, no caso, está fazendo aqui, eu já vou identificar aqui os valores, vou fazer aqui dessa lateral aqui. Temos mais espaço aqui. Log, deixa eu só voltar aqui. Log de 2. Só um detalhe que não apareceu base, né? Quando não aparece, gente, ó, subentendemos que é 10, né? É igual a 0,3. O outro zero não precisa, né? 0,30 não precisa. E o valor de log de 3 na base 10, eu estou colocando isso aqui para a gente ir memorizando, que quando não tem no enunciado, ele não deu o valor da base. Mas eu sei que quando não tem é 10. É igual a 0,48. Bom, a gente tem esses dois valores aí. Agora ele traga aqui a situação da equação, ó, que é 5 elevado ao expoente x é igual a 60, tá? Bom, então aqui, ó, essa equação, né, que ele quer que a gente resolve aí, eu vou colocar logaritmo, atribuir o logaritmo aqui para esses dois valores, e a gente vai ver o que a gente acontece através das propriedades de logaritmo, a gente vai aplicando aí, certo? Então, fazendo aqui embaixo, né? Então, vamos aplicar para essa equação de 5x igual a 60, vamos ter, então, no caso, eu vou aplicar logaritmo
de 5 elevado ao expoente x é igual logaritmo de 60, tá? Por que que eu fiz isso? Porque ele está afirmando, né, que 5 elevado a um expoente x é igual a 60. Aí vamos aplicar logaritmo em cada um desses aí e vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, primeira coisa aqui, ó, que a gente já resolvendo, né? Vou começar a resolver já a questão. Por enquanto eu só montei aí. Aplicando a propriedade de logaritmo, quando tem um expoente, tá vendo que aqui eu tenho um expoente aqui no logaritmo de 5, eu posso fazer o que? Passar ele multiplicando, tá? Então ele vai descer aqui, ele vai multiplicar esse logaritmo. Então aqui vamos ter ó, x vezes logaritmo de 5, certo? Bom, então vou manter esse outro aqui, logaritmo de 60. Bom, nesse logaritmo de 60 aqui, ó, o que, que a gente pode fazer nele? As indicações que foi dada aí no enunciado foi de log de 3 e log de 2, né? Esse 60 eu posso representar ele de alguma maneira, seja dividindo ou multiplicando, no formato aí de que facilita, no caso, se eu já tenho esses resultados de logaritmo, eu posso pensar no seguinte: é, 2 vezes 3 dá 6, 6 para chegar no 60 vezes 10, né? Então eu posso representar esse 60 assim, ó, log, eu vou abrir um parênteses aqui e colocar no caso, 2 vezes 3 vezes 10. Por quê? Porque existe a propriedade do logaritmo, que a gente chama de produto, né? Produto de logaritmo, o qual eu posso simplesmente somar, né? Cada um desses logaritmos aí, ó. Se é no produto, eu posso dizer aqui que logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 10. Porque cada um desses aqui eu sei já o valor exato. Tá? O logaritmo de 10 ele não deu, mas aqui o logaritmo de 10 sabemos que é quanto? Logaritmo de 10, a base aqui, só lembrando que é sempre 10, né? Qual que é esse valor? Qual que é o expoente aqui desse 10 para que o resultado dê 10? É 1, né, pessoal? Então, sempre a base, quando for igual ao Azinho e o B, for sempre o mesmo valor, é 1. Então, logaritmo de 10 é 1. Tá? Isso aqui é uma regra básica do logaritmo que a gente deve ter em mente. É 1. Logaritmo de 10 é 1. Então, aqui eu já tenho esses três valores. Bom, e esse logaritmo de 5? Logaritmo de 5, o exercício não deu. Bom, então agora eu vou pensar no seguinte: ele deu de 2. Ele deu de 2. E se eu pensar em fazer a propriedade do quociente, que é a divisão, eu posso representar, eu vou repetir aqui, ó, log de 5, eu posso representar ele 10 dividido por 2. Porque lembra que a propriedade do logaritmo do quociente, basta eu subtrair o logaritmo do numerador, subtraindo o logaritmo do denominador, certo? Então aqui vamos fazer esse processo, tá? Aqui da subtração e aqui vai ser a soma. Eu vou só repetir esse aqui, que nessa etapa eu fiz essa do quociente, né? E aí agora vamos fazer essa distribuição aí da propriedade do logaritmo, que é o quê? Vou só, no caso, repetir esse x, porque está multiplicando esse valor desse logaritmo. Aí eu vou abrir aqui um parêntese e vai multiplicar o resultado desse logaritmo, que é o quê? Logaritmo de 10 subtraindo logaritmo de 2. Certo? Por que que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho 10 dividido por 2. Porque aqui eu sei que logaritmo de 10 é fácil, né? Eu já tenho aqui, ó, que é 1. E o logaritmo de 2 o exercício nos deu. Então, esse aí está tranquilo.
Agora aqui, avançando aqui, esse produto, eu preciso o quê? Fazer a soma, né? É a soma dos logaritmos aí. Então, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 10. Tá? Então, agora é só substituir aí esses valores. Eu vou continuar aqui em cima, né? Para a gente concluir aí esse resultado. Então, pegando lá do início, ó, de x, eu vou repetir o x, que vai multiplicado, que vai dar aí desse logaritmo. Logaritmo de 10, sabemos que é 1. Menos para o logaritmo de 2, o exercício nos deu, ó, 0,3. Fecha parêntese. É, fecho parêntese, igual. Agora, logaritmo de 2, o exercício também nos deu, né? 0,3. É o desigualdade que eu estou fazendo, já é a segunda parte aqui, ó. Deixa eu só destacar aqui, porque aqui não tem como a gente ir mostrando a que a gente ir fazendo, né? É, continuando aqui, agora logaritmo de 3, o exercício também nos deu 0,48. Então, mais 0,48. Continuando mais logaritmo de 10. Logaritmo de 10, vimos aqui, ó, essa parte aqui é 1. Tá? Então, mais 1. Bom, então aí agora, só resolvendo parêntese e também depois na igualdade de fazer essa soma. Então, aqui eu mantenho o x, x vai multiplicar esse valor que dá aqui dentro do parêntese, 1 menos 0,3, vai dar aí o quê? 0,7, né? Então, 0,7 é igual, então, parênteses, igual. Agora, 0,3 mais 0,48 mais 1. 0,3 mais 0,48 vai dar 0,78, né? 0,78 com mais 1, 1,78. 1,78. Bom, então aqui, ó, x vezes 0,7 é o 0,7x, né? Que é igual a 1,78. Então, para a gente achar o valor de x, aí basta isolar ele, né? Se esse valor está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 1,78 dividido por 0,7. Então, só nos resta aí essa divisão para a gente finalizar a conta, né? Achar esse valor de x. Vou fazer aqui nessa parte superior essa divisão, né? É sempre bom a gente estar fazendo essa divisão sem a utilização de, de celular ou calculadora, porque a gente não pode fazer com que essa divisão aqui seja um fator aí que implica nossa acerto aí ou erro, né, no Enem. É o nosso objetivo aqui. Para a gente dividir essa conta aqui, ó, inicialmente a gente precisa fazer o quê? Igualar as casas decimais após a vírgula. Nesse aqui, ó, temos aqui dois números, dois algarismos, aqui só tem um, então precisa acrescentar um zero, e daí cancelar a nossa vírgula. Então aqui temos 178 dividido por 70. Cabe quanto 70 aqui dentro? 70 mais 70, 140. Mais 70 já passa, né? Vai para 210. Então aqui só cabe 2,70. 2 vezes 70 vai dar 140. 2 vezes 70, 140. Então vai sobrar aqui, ó, 8, 3 e 0. Então 38. Então vou acrescentar um zero e uma vírgula aqui, ó. Certo? Então ficou 380 dividido por 70. Agora eu posso simplificar nessa conta. Tem um zero aqui, tem outro aqui. 38. 38 dividido por 7 vai dar 5, né? 5 vezes 7, 35. O 6 passa, o 6 dá 42. Então,
35 para 38, 3, né? Bom, agora é só acrescentar mais um zero, que eu já acrescentei vírgula aqui, né? Então, agora é só acrescentar um zero. 30 por 7 vai dar aí, o 5 passa, né? 5 dá 35, então vai ser 4. 4 vezes 7, 4 vezes 7 vai dar, no caso aí, 28, sobra 2. Mas aí eu já tenho números aproximados, o qual a gente já temos aí a opção, né? 2,54 o nosso resultado aqui, apesar que o próprio exercício nos fala aqui que são valor aí, no caso, aproximado, né? Então, por isso aqui a gente fica aí com a letra D, tá? A resposta correta aí. Então, assim, é um conteúdo, e no caso aí a gente precisa do conhecimento aí da propriedade de logaritmo, né? Aplicamos aí o produto do logaritmo, que a gente teve que, digamos, dividir aí esse 60 em 2 vezes 3 vezes 10, e também a questão do quociente, né? O 5 a gente não sabe o valor do logaritmo de 5, colocamos 10 sobre 2, né, que é o mesmo, 10 dividido por 2 dá 5, uma vez que o exercício já nos forneceu que poderíamos aplicar 0,3, né, para o logaritmo de 2, e aí chegamos no resultado aí, é, que, que a gente precisava, né, responder a questão. Bom, pessoal, então, é, encerramos nossa aula de hoje. É, já encerramos nossa aula de hoje aqui. E aí a gente vou postar uma atividade lá como sugestão para que vocês façam, né? Lá no